O novo nascimento tem vida abundante para você. É nascer no Espírito, é viver a vida de Deus, é viver em santidade. Segundo Reis 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão de Israel, Azarias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era certo perante o Eterno, seguindo os passos de seu pai Amazias, mas ele também não conseguiu eliminar os altares das divindades que promoviam orgias religiosas. O povo continuou oferecendo sacrifícios naqueles altares. O Eterno feriu o rei com uma severa doença de pele que permaneceu até sua morte. Ele vivia no palácio, mas não governava. Seu filho Jotão é que administrava a nação. O restante da vida e dos feitos de Azarias, tudo o que realizou está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Azarias morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou apenas 6 meses. Ele agiu mal perante o Eterno, não foi diferente dos seus antecessores, pois continuou nos passos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias e o assassinou em público. Depois tomou o poder. O restante da vida dos feitos de Zacarias está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Com isso, cumpriu-se a palavra do Eterno dada a Jeú. Durante 4 gerações, seus descendentes ocuparão o trono de Israel. Zacarias foi a 4ª geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Azarias, rei de Judá. Ele reinou em Samaria apenas 1 mês. Menahem, filho de Gade, veio de Tirza para Samaria. Ele atacou Salum e o matou. Depois assumiu o poder. A partir de Tirza, Menahem começou a atacar Tifsa, destruindo tanto a cidade quanto os arredores. Porque os cidadãos não o acolheram. Ele rasgou cruelmente a barriga das grávidas. No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel. Ele reinou em Samaria 10 anos e agiu mal diante do Eterno. Ele repetiu todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Depois, Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, atacou a nação. Mas Menahem fez um trato com ele. Entregou a ele 35 toneladas de prata em troca de seu apoio e da permanência no trono. Ele obrigou cada proprietário de terra de Israel a pagar 600 gramas de prata para o rei da Assíria. O rei da Assíria se contentou com isso e os deixou em paz. O restante da vida e dos feitos de Menahem, com as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Menahem morreu e se uniu a seus antepassados. Seu filho Pecaías foi seu sucessor. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel. Reinou em Samaria 2 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois continuou nos antigos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel viver em pecado. Peca, filho de Remalias, seu principal comandante militar, conspirou contra ele, acompanhado de 50 homens de Gileade. Eles o mataram a sangue frio, dentro do recinto privativo do Palácio Real de Samaria. Ele também matou Argob e Arié. Depois do assassinato, Peca assumiu o poder. O restante da vida e dos feitos de Pecaías, tudo o que realizou está registrado nas crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 20 anos e agiu mal diante do Eterno. Não se desviou dos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a viver em pecado. Durante o reinado de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, invadiu o país. Ele conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa e todo o território de Naftali. Levou ainda todos os moradores cativos. Mas Oséias, filho de Ela, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o assassinou e assumiu o poder. Isso aconteceu no 20º ano de Jotão, filho de Uzias.
O restante da vida e dos feitos de Peca, tudo o que realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Israel. No segundo ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele agiu corretamente diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai Uzias, mas não impediu o aumento dos altares das divindades ligadas às orgias religiosas. O povo continuava oferecendo sacrifícios nesses altares. Um dos destaques do seu reinado foi a construção da porta superior do templo do Eterno. O restante da vida e dos feitos de Jotão, todas as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Nessa época, o Eterno instigou Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a fazer guerra contra Judá. Jotão morreu e descansou com seus antepassados. Foi sepultado no cemitério da família na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Segundo Reis 16. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá. Acás tinha 20 anos de idade e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, seu Deus. Não foi como seu antepassado Davi, pelo contrário, seguiu os passos dos reis de Israel. Ele até ofereceu seu filho em sacrifício, prática abominável que copiou dos pagãos que o Eterno tinha expulsado da terra. Também oferecia sacrifícios sobre altares das divindades ligadas às orgias religiosas e debaixo de árvores frondosas espalhadas por todos os lugares. Depois, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, se uniram contra Jerusalém e sitiaram a cidade, mas não puderam vencer Acás. Na época, o rei de Edom recuperou o porto de Elate e expulsou os homens de Judá. Os edomitas ocuparam Elate e estão lá até hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Sou servo e seu filho. Venha livrar-me das investidas do rei da Assíria e do rei de Israel. Eles estão me atacando. Acás mandou o ouro e a prata dos cofres do palácio e do templo do Eterno como presente para o rei da Assíria. O rei da Assíria o acudiu, atacou e conquistou Damasco, deportou o povo para Quir e matou Rezim. O rei Acás foi encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, em Damasco. Ficou impressionado com o altar de Damasco e, quando voltou, mandou ao sacerdote Urias um desenho e a planta do altar. O sacerdote Urias construiu o altar de acordo com as especificações que o rei Acás tinha enviado de Damasco. Quando o rei chegou de Damasco, Urias já tinha concluído o altar. Assim que o rei viu o altar, aproximou-se em reverência e programou um sacrifício com todo tipo de oferta. Ofertas queimadas, ofertas de cereal e ofertas de bebida, e aspergiu sangue sobre as ofertas de paz. Mas ele retirou do centro o antigo altar de bronze, que representava a presença do Eterno, e o deixou num canto. E em seguida, o rei Acás deu ordens ao sacerdote Urias: de agora em diante, todos os sacrifícios serão oferecidos no novo altar, o grande altar. As ofertas queimadas da manhã, as ofertas de cereal da tarde, as ofertas queimadas e as ofertas de cereal do rei, as ofertas queimadas, as ofertas de cereal do povo e todas as ofertas de bebidas. Derrame todo o sangue das ofertas queimadas e dos sacrifícios sobre esse altar. O antigo altar de bronze será para meu uso particular. O sacerdote Urias seguiu à risca as instruções do rei Acás. O rei Acás tirou do templo todo o material de bronze, tirou os painéis laterais, as pias dos suportes móveis, o tanque e os 4 bois de bronze que o sustentavam, pôs o tanque sobre uma base de pedra e finalmente retirou todas as figuras que pudessem ser ofensivas ao rei da Assíria. O restante da vida e dos feitos de Acás está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Acás morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Novo Testamento. João 3, do 1 ao 18. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus.
Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Jesus disse: você está absolutamente certo. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: você não entende, deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar, mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o espírito, e se torna um espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer de novo, de fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou: o que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse: você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico? Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos. Mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Se quando digo coisas claras como o dia que você não acredita em mim, por que eu poderia falar de coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele com confiança e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar o seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus, quando este lhe foi apresentado.